Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai fundo numa história assim que parece coisa de cinema mesmo, sabe? Parece total. Um assalto inacreditável e bem no coração cultural de Paris, né? O Museu do Louvre. Exato. Uma operação, nossa, de uma audácia. E a execução, principalmente. É o que impressiona, né? Muito. Imagina só, uma ação criminosa super planejada, nível profissional, e concluída assim num piscar de olhos. Falam em quanto tempo mesmo? As informações iniciais, olha, apontam para algo entre 4 e 7 minutos, do começo ao fim. 4 a 7 minutos. Cara, é muito pouco tempo. Curtíssimo. E não foi um furto qualquer escondidinho que só percebem depois, né? A coisa foi maior, envolveu equipamento pesado. Uma tática de entrada completamente fora do comum, né? Totalmente. E uma fuga, pelo que dizem, de moto em alta velocidade. E o alvo? Bom, o alvo eram só as joias da coroa francesa. Quase nada, né? Um patrimônio histórico de valor, assim, que a gente nem consegue medir. Exato. Mas vamos com calma, porque essa história tem muitos detalhes, muitos pontos interessantes. Certo. Então vamos lá, como é que isso aconteceu? Foi num domingo. Isso, 19 de outubro de 2025, domingo de manhã, tipo umas 9h30, horário de Paris, bem na hora que o museu estava abrindo. E aí um grupo, 3, 4 pessoas, né? Colocaram um plano que pareceu bem meticuloso em ação. E a forma como eles chegaram no museu já mostra muito, né, o preparo todo. Como assim? Eles não chegaram a pé, discretos, nem tentaram se misturar com os primeiros turistas, nada disso. Chegaram de caminhão. De caminhão? No Louvre? Sim. Mas não um caminhão qualquer, entende? Era um veículo que tinha uma plataforma elevatória. Daquelas de serviço, sabe? Manutenção, mudança. Ah, entendi. E o que fizeram com isso? Posicionaram o caminhão ali na fachada do museu que dá para o Rio Sena. Talvez uma área com menos movimento, menos vigiada naquele momento, quem sabe. Faz sentido. E aí a plataforma subiu, levou os criminosos direto para uma janela no primeiro andar. E o destino era certeiro, a Galeria da Apollon. Nossa, Direto na Galeria das Joias. exato. E essa escolha da janela, do método de acesso com a plataforma, isso é chave. Porque assim eles evitaram tudo, né? Como assim tudo? As entradas principais, detector de metal, fila, controle de segurança. Tudo isso foi pulado. Foi uma infiltração pela lateral mesmo, explorando talvez uma brecha ali na segurança física do prédio. E para entrar na janela? Olha, as informações que saíram falam do uso de alguma ferramenta de corte, Portátil. talvez uma serra circular, algo do tipo, para conseguir romper o vidro ou a estrutura da janela. Puxa vida. Isso não foi improviso, né? Claramente. De jeito nenhum. Essa precisão toda, esse método, sugere que não foi algo decidido na hora, certo? Que nível de planejamento uma coisa dessas exige? Ah, sem dúvida nenhuma. A gente está falando de um planejamento, assim, de nível profissional mesmo. Muito detalhado. O que te faz pensar isso? Bom, tudo. O uso do caminhão elevador, a escolha exata daquela janela que dá acesso direto à galeria certa, o tempo de execução cronometrado, a rota de fuga já pensada com motocicletas, tudo isso grita reconhecimento prévio. E um reconhecimento extenso. Sim, as investigações iniciais devem estar indo por aí, claro. A polícia com certeza trabalha com a hipótese de que eles mapearam onde estavam as câmeras. Exato, estudaram os horários das rondas da segurança, talvez até viram se tinha alguma obra ali perto, algo que pudesse facilitar a chegada do caminhão sem chamar atenção. E a ousadia de fazer isso às 9h30 da manhã, na abertura. É de uma audácia tremenda, pode parecer estranho, né? Porque os primeiros visitantes já estariam chegando. Exato. Mais gente pra ver. Mas talvez eles tenham apostado justamente nisso, sabe? Nessa movimentação inicial para criar uma distração, uma confusão ou uma janela de oportunidade ali com a segurança talvez dividida. É um risco, mas um risco calculado. Entendi. Bom, uma vez lá dentro, eles não perderam tempo, né? A ação continuou nesse ritmo alucinante. Sim, já estavam na Galeria da Apollon, um lugar que por si só já é deslumbrante, né? E famosa justamente por guardar as joias da coroa francesa, entre outros tesouros.
E só para situar o pessoal que está ouvindo, essa galeria fica até perto da Sala da Mona Lisa, né? Coisa de uns 250 metros, talvez. Isso mostra como eles foram direto num ponto super importante do museu. É uma galeria icônica, um símbolo do esplendor francês, da história. E ali ficam guardados tesouros que contam a história da monarquia, do império. Entrar ali daquele jeito já é, nossa, impressionante. E não ficaram admirando a paisagem, né? Foram direto para as vitrines das joias. Direto. As fontes falam que pelo menos 2 vitrines foram arrombadas. E aí a gente volta para a questão do tempo. Aqueles 4 a 7 minutos. Exato. Toda a operação, desde quebrar a janela até sair por ela de novo, durou isso aí. A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, chegou a falar num tempo ainda mais curto, quase 4 minutos. Quase 4 minutos. É surreal. Essa velocidade toda sugere que eles sabiam exatamente o que queriam pegar. E onde estava cada peça dentro das vitrines. Não parece ter tido tempo para hesitar, para escolher na hora, sabe? Tinha que ser um objetivo muito claro, já definido antes. Com certeza. E o resultado disso foi... Levaram até 9 peças, né? De valor histórico que chamam de incalculável. E não é só pelo valor financeiro, né? São peças com uma carga histórica imensa. Exato. Itens ligados à história da França, peças da era napoleônica, que pertenceram a figuras tipo a Imperatriz Eugénie, a Rainha Maria Amélie, a Imperatriz Marie-Louise. Tiaras, colares, brincos. Você consegue detalhar um pouco mais o que foi levado? Para a gente ter uma ideia da dimensão? Sim, é importante. Baseado na lista que o Ministério da Cultura francês divulgou e que a agência Reuters noticiou, o prejuízo é grande. Levaram, por exemplo, a tiara do conjunto da Rainha Maria Amélia e da Rainha Hortense, Nossa. o colar de safiras desse mesmo conjunto e um brinco, o par, também de safiras, que pertencia a esse conjunto. Só aí já é um estrago enorme. Sim, e tem mais. O colar de esmeraldas, que foi da Imperatriz Marie-Louise, o par de brincos de esmeraldas, do mesmo conjunto dela, um broche, que eles chamam de relicário, a famosa tiara da Imperatriz Eugênia. A tiara da Eugênie também? Caramba. Sim, e ainda um grande nó corpete, que é tipo um broche maior, sabe? Também da Imperatriz Eugênia. Então são 8 peças listadas, de valor histórico absurdo. E uma coisa que chama atenção, o famoso diamante Regent, aquela pedra gigante, super famosa, que também fica na Galeria d'Apollon, esse não levaram. Pois é, interessante notar isso. Tem alguma ideia do porquê? Seria mais difícil? É uma ótima pergunta. O Regent é uma das joias mais famosas do mundo. E tá lá na galeria, sim. Talvez a segurança dele fosse bem mais reforçada, sabe? Comparada com as outras peças. Pode ser. Ou talvez ele simplesmente não estivesse na lista de compras dos ladrões, por algum motivo. Ou, quem sabe, tirar ele da montagem onde ele fica fosse mais complicado. Demoraria mais. O que não combinaria com uma operação de poucos minutos. Faz todo sentido. É algo que a investigação vai ter que olhar de perto, né? Com certeza. E um detalhe que achei interessante foi a observação da ministra Rachida Dati. Ela disse que os ladrões agiram de maneira profissional, sem violência e sem pânico. Isso reforça muito a imagem de um grupo muito bem preparado, muito focado só no roubo das peças, né? Exato. Sem querer causar mais alarde do que o necessário para a ação deles. Precisamente. A ausência de violência contra pessoas, apesar de ser uma invasão, um arrombamento, sugere que o objetivo era estritamente pegar os bens e evitar qualquer confronto que pudesse atrasar tudo ou chamar ainda mais atenção. Tá. E depois de pegar as joias, a fuga foi tão rápida quanto a entrada? Pelo visto, sim. Refizeram o caminho, saíram pela mesma janela, desceram pela plataforma do caminhão. E o caminhão? Ficou lá? Aí tem uma pequena dúvida nos relatos. Se eles abandonaram o caminhão ali mesmo ou se teve algum outro veículo de apoio para essa primeira parte da fuga, para sair dali. Entendi. O que parece mais certo é que a dispersão final, para sumir mesmo no trânsito de Paris, foi feita com scooters ou motocicletas, que é uma tática bem clássica em cidade grande na Europa, né?
Permite agilidade para escapar por rua estreita, trânsito, ainda mais ali perto do Sena. E aí, nesse momento da fuga, acontece uma coisa bem surpreendente, né? Acontece. Lembra da lista das joias que eu falei? Uma das peças mais importantes, a coroa da Imperatriz Eugênie. Aquela de ouro, com mais de 1000 diamantes, esmeraldas. Essa mesma. Ela foi encontrada. Encontrada. Onde? Intacta, não intacta, esse é o ponto. Foi achada danificada, ali perto do Louvre mesmo, nos arredores. Que coisa, como assim? Exatamente. A própria ministra da Cultura confirmou isso, essa recuperação parcial. A coroa, de algum jeito, ficou para trás durante a fuga. Será que caiu? A hipótese mais provável, que na pressa, para escapar nas motos, os ladrões podem ter derrubado sem querer. Ou então, sei lá, por ser uma peça maior, mais chamativa, talvez tenham decidido largar ela para não complicar a fuga. Que reviravolta! Recuperar uma peça tão valiosa, mas danificada. Isso mostra um pouco da pressão no momento, né? Mesmo para um grupo que parecia tão profissional. Mostra que talvez nem tudo saiu 100% como eles planejaram na hora de fugir. A peça agora está sendo analisada para ver o tamanho do estrago e se dá para restaurar. É um detalhe fascinante mesmo, que adiciona mais uma camada para essa história toda. Com certeza. E por falar em histórias que prendem a atenção, pessoal, se vocês estiverem curtindo essa análise detalhada aqui do roubo no Louvre, não esqueçam, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda muito a gente a continuar investigando e trazendo esses casos para vocês. Bom, voltando para a repercussão, o impacto foi na hora, né? Como era de se esperar. Imagino. Mesmo sendo uma ação rápida, focada ali na Galeria da Polon, tinha gente no museu naquele domingo de manhã. Inclusive, tem relatos de um casal brasileiro de Campinas que estava lá pela primeira vez. Nossa, coitados, que experiência de primeira visita, hein? Está no Louvre e, de repente, se vê no meio de uma cena dessas? Pois é. Eles descreveram o momento da evacuação, a polícia chegando rápido, a tensão toda. Disseram que parecia cena de filme. Contaram que viram gente correndo na direção contrária, um pouco antes do aviso oficial para evacuar, o que já mostra o começo da confusão e da resposta das autoridades, né? E a resposta oficial foi rápida e forte, imagino. Sim, o museu fechou na hora, claro, para preservar a cena do crime, para começar a investigação, e a Promotoria de Paris já abriu um inquérito formal. As acusações são pesadas: furto qualificado, em grupo organizado e associação criminosa. E as autoridades maiores? O governo? O ministro do Interior, o Laurent Nunez, foi bem duro nas palavras. Chamou o roubo de um ataque à herança cultural da França. E ele fez uma admissão que chamou atenção. Reconheceu uma grande vulnerabilidade nos museus franceses. Ele admitiu isso, uma vulnerabilidade. Admitiu e prometeu uma caçada implacável aos responsáveis e também uma revisão urgente nos protocolos de segurança dos museus. Essa admissão é bem significativa, vindo do ministro do Interior. É sim. E leva a gente a olhar um pouco para o contexto mais amplo, né? O Louvre é o museu mais visitado do mundo. Sim. Quase 9 milhões de pessoas por ano. Isso por si só já é um desafio gigantesco para a segurança, para a manutenção. Sim, lidar com tanta gente. E no começo de 2025 já tinham saído algumas notícias, alguns relatos sobre preocupações lá dentro mesmo, com o estado de conservação de algumas áreas. Falavam de vazamentos, problemas com climatização que podiam afetar as obras. Eu lembro de ter visto algo sobre greve de funcionários também, não teve? Reclamando das condições? Teve, exatamente. Em junho de 2025, teve uma greve. Os funcionários denunciavam a pressão por causa das multidões, falta de pessoal, condições de trabalho que eles consideravam inadequadas. Tudo isso pinta um quadro de um gigante cultural que estava enfrentando desafios operacionais bem reais, sabe? Então, não é só uma questão de segurança contra roubo, tipo colocar mais câmeras. É uma gestão muito complexa de um patrimônio enorme e super popular. Perfeitamente. É importante lembrar também que, apesar da fama, da importância toda, o Louvre já foi alvo de outros roubos famosos na história. Ah, é? Tipo quais?
O mais famoso de todos, claro, foi o da Mona Lisa, lá em 1911. Mas teve também um roubo de armaduras da Renascença, em 1983, que só recuperaram décadas depois. Teve o furto de uma espada de Carlos X, cheia de diamantes, em 1976. E até uma pintura do Renoir, que cortaram da moldura em 1990. Caramba, não sabia de tantos assim. Pois é, essa perspectiva histórica é importante. Mostra que essa vulnerabilidade não é de hoje e que mesmo instituições que a gente imagina serem fortalezas, né, já foram penetradas antes. Coloque esse roubo agora numa linha do tempo de desafios que são constantes. Entendi. Bom, para a gente tentar amarrar os pontos principais dessa história maluca. Primeiro, a velocidade. Quase inacreditável, 4 a 7 minutos para fazer tudo. E impressionante. Segundo, o método. Ousado, profissional, cinematográfico mesmo. O caminhão elevador, a entrada pela janela, a fuga de moto, em plena luz do dia. Super planejado. Terceiro, o alvo, o valor inestimável. Joias da coroa francesa, peças históricas ligadas à monarquia, ao império. Um golpe no coração da história francesa. E quarto, essa recuperação parcial e surpreendente da coroa da Imperatriz Eugênie, que foi achada danificada. Um possível sinal da pressa, da tensão na hora da fuga. Exato. E todos esses pontos levam a gente de volta para aquela questão central, né? Que até o ministro do Interior tocou. A vulnerabilidade. Como pode, né? Como é possível que um dos museus mais famosos e teoricamente mais seguros do mundo seja alvo de uma ação tão audaciosa, tão bem-sucedida? E durante o horário de funcionamento? Que tipo de falha ou conjunto de falhas, né, tecnológica, humana, estrutural, permitiu que um caminhão parasse ali, uma janela fosse quebrada e tesouros nacionais fossem levados em minutos? É a pergunta que não quer calar. E que com certeza vai guiar as investigações e todo o debate sobre segurança em patrimônios culturais daqui para frente. E essa reflexão, ela vai além do Louvre, sabe? Ela toca num ponto muito sensível para todos os grandes museus do mundo. Como é que se equilibra a necessidade de acesso do público, de deixar as pessoas verem, apreciarem essas maravilhas, com a obrigação de proteger um acervo que é único, insubstituível? É uma tensão que existe sempre. Uma balança difícil de equilibrar. Muito. E fica a pergunta para quem está nos ouvindo. O que se pensa sobre essas medidas de segurança em museus que guardam patrimônio histórico, cultural de valor incalculável? Será que essas instituições estão realmente preparadas para ameaças que parecem ficar cada vez mais sofisticadas ou, como nesse caso, surpreendentemente diretas e audaciosas? Deixem suas opiniões aí nos comentários. A gente quer muito saber o que vocês pensam sobre esse desafio, que é global, na verdade.